Oi, galera! E aí, tudo bem com vocês? Nossa primeira aula após o nosso feriadão aí do carnaval. E aí, descansou bastante? Sim, com certeza, né? Foram 5 dias aí pra ficar de preguiça. Aham. Será que teve gente que pegou aí nos livros, deu uma revisada no nosso conteúdo de história? Não, claro que não, né? Feriado é para descanso. Bora lá então, que você está cheio de energia, cheio de energia para estudar bastante. Então, bora estudar? Vamos lá? Na nossa última aula de história, nós falamos sobre os primórdios da humanidade, isso mesmo. E o que a gente descobriu lá nos primórdios da humanidade, hein? Que nós não viemos do macaco, não. Que os macacos são os nossos primos, são os nossos primos que tiveram evoluções diferentes da nossa, né? Isso mesmo. O homem, né? A gente teve uma evolução aí muito maior que o macaco e nos transformamos nisso aqui que nós somos hoje, né? Isso mesmo, o Homo sapiens, que foi a última que a gente aprendeu aí. A gente aprendeu várias, né? A gente começou lá com... A gente aprendeu sobre o Homo habilis, que era o homem habilidoso, que começou a fazer as coisas, o Homo erectus, que começou a ficar retinho, né? E o Homo sapiens sapiens, que é aquele que sabe, que somos nós, né, gente? Que nós usamos hoje a nossa inteligência para fazer aí 1 milhão de coisas legais, não é isso? A gente usa a nossa inteligência para utilizar a tecnologia, para construir coisas, para construir grandes prédios, a gente faz tudo aí com a nossa inteligência. E olha que a gente usa pouco a nossa inteligência, hein? A gente pode usar muito mais, Só que nós ainda estamos no processo evolutivo, porque a história é viva, ela não para, né? Então isso tudo que a gente está vivendo agora vai fazer parte de quê? Da nossa história. Tudo vai fazer parte da nossa história, tudo vira história, isso mesmo. Só que hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, que você já teve acesso a essa informação, porque eu já passei uma atividade para vocês sobre o nosso assunto de hoje, né? Vocês já leram aquele texto que eu enviei, que o nosso assunto de hoje são as fontes históricas. Então você já sabe mais ou menos do que a gente vai tratar aqui hoje, né? Nós vamos falar sobre fontes históricas. E que são fontes históricas, gente? As fontes históricas são todos aqueles arquivos que nós temos aí, né? Desde lá da pré-história, daquela pinturinha, né? Que o homem das cavernas fazia lá dentro da caverna. Como é que ela chama mesmo? Pintura rupestre, isso mesmo. Desde aquela época, com aqueles registros lá, né? Aquilo já era fonte histórica. Como que a gente teve acesso a essas fontes históricas? Não tinha museu, não tinha arquivo, como é que era isso? Isso mesmo. Nós temos estudiosos arqueológicos, né? Especialistas em procurar fontes históricas para contar melhor a nossa história, para a gente entender a nossa história. Como foi aí nosso processo evolutivo, como era, né? Como que a gente chegou nos dias atuais, como nós estamos, né? Os nossos costumes, a nossa arte, tudo que a gente evoluiu, a nossa fala. Então isso tudo, gente, faz parte da nossa história. Então esses arquivos que estão sendo gerados hoje, que são as nossas fontes históricas atuais, quais são elas? Isso mesmo, documentários, fotografias, reportagens, mensagens, isso mesmo, e-mails, tudo isso serve para registrar a nossa história atual. Nós estamos vivendo um período muito importante da nossa história, que é o quê? Essa pandemia que nós estamos vivendo aí, né? O que é uma pandemia? É quando assola o mundo todo, né? Essa doença aí do coronavírus, não é isso? A Covid-19. Isso vai fazer história?
Vai fazer história, claro. E quais são os registros que estão sendo arquivados aí? Quais são as nossas fontes históricas disso tudo? Todos os documentos, todas as reportagens, né? Todo esse gráfico apresentado aí diariamente pelas televisões, né, rádios, né, de pessoas, quantidade de pessoas que já morreram, pessoas que sobreviveram aí a Covid-19, o processo de vacinação, isso tudo vai virar uma fonte histórica, né, daqui a alguns anos aí pra gente entender o que nós passamos. Foi a primeira vez que nós passamos por isso? Não. Os nossos antepassados já viveram períodos difíceis também, como conta a nossa história. A gente teve a gripe espanhola, né? A gente teve guerras, a gente teve um monte de coisa aí que foi difícil também, momentos difíceis, que fizeram partes da nossa história, que fica aí arquivado como fontes históricas. Então vamos lá? Eu preciso que você pegue primeiro, antes da gente ir lá para o nosso livro. Hoje a gente trabalha no livro também, tá? Você sabe que agora a gente já vai utilizar o livro em todas as nossas aulas, né? Então é importante que você já tenha o seu livro aí, livro, caderno, agora, ó, tudo 100%. Vamos botar para ferver. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar então. Primeiramente, eu quero que você pegue... Eu falei bom dia? Acho que não, né? Fui tão empolgada com a questão da fonte histórica que eu acho que eu nem falei bom dia. Se você está assistindo essa aula pela manhã, bom dia. Se você está assistindo essa aula à tarde, boa tarde. Ou à noite, que não é o recomendável, boa noite. Certo? Vamos lá, pega o seu livro. Pegue aquele material sobre fontes históricas, que a gente vai dar uma lida naquele material, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, e aí a gente vai lá para o nosso livro, para a gente trabalhar as fontes históricas lá no nosso livro também. Bora lá? Vamos começar? Primeiro, pelo material impresso. Esse material impresso, gente, vocês vão recortar e colar no caderno. Caprichado, tá? Nada de cortar nada torto, nada disso. Eu quero material caprichado, cortado direitinho, esticadinho, bem bonito para esse caderno ficar bem chique, tá? Quero pegar esse caderno depois e dar um ponto na avaliação final, na média final. Vale ponto tudo isso. Todas as nossas atividades, elas vão ser pontuadas. Então é por isso que você tem que fazer todas e entregar lá na sua aula presencial para a professora Samara. Ok? Vamos lá então? Então vamos, pegue o seu material aí para a gente já começar a ler os nossos textos aí sobre fontes históricas. Muito bem, hoje então, dia 22, né gente? Vamos preencher aqui o nosso cabeçalho? Hoje é segunda-feira, aqui me dá essa possibilidade de preencher, Goiânia, 22 de fevereiro de 2021, que é o nosso ano corrente, né? Um ano que tá fazendo história aí, né, gente? Claro, todo ano faz história. Vamos lá então, gente. Você vai preencher direitinho aí o seu cabeçalho, vai recortar essas folhas aí e colar lá no seu caderno, tá? Bem organizado, por favor. Vamos lá? Atividades de história, fontes e fatos históricos. Então acompanhe com atenção a leitura aí das fontes e dos fatos históricos. O que são fontes históricas e a importância delas, tá? O que são fontes históricas e qual a importância delas. E a importância, faltou delas aí, importância delas. Preencha aí o delas. Vamos lá? Então vamos lá. Também conhecidos como documentos históricos, as fontes históricas são todas as informações, vestígios e objetos deixados pelos seres humanos do passado. Elas são utilizadas pelos historiadores para compreender um determinado período ou fato histórico. Essas fontes revelam dados de extrema importância para o estudo da história,
pois possuem marcas da presença dos seres humanos. As fontes históricas servem para dar sustentação para os conhecimentos históricos produzidos, possibilitando a reconstrução do passado. Sem as fontes históricas, é impossível fazer história, pois sem elas, qualquer argumento histórico fica sem valor. Inclusive, em todos os estudos históricos, os historiadores precisam citar as fontes utilizadas em seu trabalho. Fontes históricas materiais. Gente, a gente tem fontes históricas, você já leu esse texto e você sabe, né? Que a gente existe as fontes históricas materiais e as fontes históricas o quê, gente? E materiais, que tá lá na frente. Primeiro, vamos então conhecer as nossas fontes históricas materiais. São aquelas fontes históricas concretas, né? Que a gente são armas e instrumentos de guerra. Quando você vai em algum museu, né? Você pode ir lá, através de alguns objetos que são expostos, né? Você pode ver armas e instrumentos do passado, não é isso? Dependendo do museu que você vai, o museu é o local onde ficam arquivados as fontes históricas, não é isso? Não é nesse local onde se arquivam essas fontes? Então lá as fontes materiais são as armas e instrumentos de guerra, vestimentas, pinturas, livros antigos, fotografias antigas, documentos escritos, registros, contratos, diários, revistas e jornais antigos, mapas antigos, receitas antigas com registro da culinária de uma época. Próxima página. Utensílios domésticos, bandeiras, insígnias e brasões, moedas, cédulas, dinheiro, né? Selos e cartões postais, construções, palácios, casas, ruínas, castelos, pirâmides, templos, igrejas, teatros, instrumentos agrícolas, relógios antigos, vasos, potes de cerâmica e ânforas, máquinas, registros, desenhos e símbolos deixados em paredes de cavernas. Exemplo, as pinturas rupestres que a gente viu lá quando a gente estava estudando nos primórdios da humanidade. Meios de transportes antigos. Aí a gente tinha antigamente a carruagem, trens, automóveis, carroças, barcos e etc. Estátuas e monumentos também são fontes materiais. Instrumentos musicais antigos, cidades históricas. Você sabe que muitas cidades históricas, elas são tombadas, ou seja, elas são cidades que servem como museu vivo, né, daquele momento da história que não podem sofrer modificações, né, na sua arquitetura, pintura, nada disso pode ser modificado, né? São cidades, a gente tem aqui no nosso estado a cidade de Goiás. Não sei se você conhece a cidade de Goiás, onde que morava a Cora Coralina, né? E aquela cidade é uma cidade histórica, uma cidade que foi tombada, né? É uma cidade que não pode ser modificada, que ela virou um patrimônio histórico mundial. Isso mesmo. E não só como a cidade de Goiás, nós temos aí várias outras cidades espalhadas pelo mundo que são consideradas cidades históricas, né? E também nós, além de termos essas cidades tombadas, nós temos isso tudo que nós falamos aí, né? Nós temos utensílios antigos, nós temos documentos, nós temos armas, mapas, isso tudo são fontes materiais. O que é material? É aquilo que a gente pode pegar. A gente não fala material escolar, é o lápis,
A borracha, o caderno, o livro, é tudo matéria, aquilo que a gente pega. Então, as fontes materiais são aquelas que a gente consegue pegar, né? A gente consegue pegar um mapa, uma arma antiga, a gente consegue pegar tudo isso que nós falamos aqui. Então, são fontes materiais, fontes históricas materiais. E as fontes históricas imateriais? Imateriais é tudo aquilo que não pode ser tocado, né? Tudo aquilo que não é matéria. Então, vamos ver quais são essas fontes históricas imateriais? Entrevistas com uma pessoa que relata seu passado, ou fato que viveu e presenciou de forma oral, né? Uma dança ou um ritual passado, músicas antigas, comportamentos, símbolos, valores morais, lendas, tradições, superstições, crenças, contos, histórias, né? Transmitidas através da oralidade, de geração para geração. E isso são fontes históricas imateriais, que não temos os registros, né, materiais delas. Então, as fontes materiais ou imateriais, quais são as mais importantes? Todas elas são importantes. Todas essas fontes são importantes, tanto a imaterial quanto a material. Eu quero que você compreenda a diferença dessas fontes, né? Matéria é tudo aquilo que está lá no museu, que pode ser poupado, pegado, que é matéria. Imaterial é aquela que é transmitida através de quê? De costumes, de hábitos, de tradições, né? Que é tudo aquilo que a gente, através da oralidade, que não é o quê? Palpável, que a gente não pega, tá bom? Ok, vamos continuar? Então tá, nós temos aqui a atenção. Embora sejam consideradas fontes históricas imateriais por vários historiadores, elas necessitam de registros físicos para existirem. Uma entrevista, por exemplo, no momento que é escrita pelo entrevistador, torna-se um documento histórico material. Então, tudo aquilo que é imaterial, né, costumes, receitas, remédios, tudo aquilo que é imaterial, que é contado às vezes de forma oral, ele posteriormente ele vira uma fonte material. Por quê? Porque a pessoa que está escutando, que está observando aquela fonte histórica, ela começa a fazer um registro material daquilo, que ela posteriormente, a fonte material, ela vira o quê? Uma fonte material. Entendeu? Então vamos continuar. É escrita pelo entrevistador, torna-se um documento histórico, material. Da mesma forma, as danças, rituais, comportamentos e outras atividades do tipo também são registrados de alguma forma em meio material. Texto, pintura ou gravação. Hoje é muito fácil da gente fazer esses registros, né? Hoje você com o seu celular, você consegue registrar quase todos os acontecimentos aí do seu dia a dia, não é? E muitos deles estão virando o quê? Fontes históricas materiais. Por quê? Porque elas são registradas, não é isso? Através de quê? Filmagens, né? Então, isso tudo vira o quê? Fonte histórica. Sabe? Certo? Vamos continuar? Pelos motivos explicados acima, muitos historiadores não fazem essa diferença entre fonte histórica material e fonte histórica imaterial. Então, foi quando a gente falou da importância dessas fontes, né? O que é mais importante? É uma fonte material ou uma fonte imaterial? Todas elas são importantes, né? Tanto a material quanto a imaterial. Então, agora que a gente já leu o nosso texto, você vai recortar esse texto, colar no seu caderno, que nós vamos fazer atividades sobre fontes materiais e imateriais, certo? Então, bora lá? Vamos começar a fazer? Então, vamos lá. Eu quero que você faça o cabeçalho no seu caderno. E a gente vai começar agora. Como o cabeçalho já está aí na atividade, então a gente não vai precisar fazer o cabeçalho não. Você só vai colocar assim, ó, copiar aqui comigo, né? E aí a gente vai começar. Aqui vai ser o nosso quadro, você já sabe, eu acho que você já fazia isso anteriormente,
E aí a gente vai começar as nossas atividades. Atividades. 2 pontos. Opa, esse teclado aqui é novo para mim. E aí eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então vamos por aí? Vamos começar? Então vamos lá? O que são fontes históricas? O que são fontes históricas? Ixi, agora eu vou ter um pouquinho de dificuldade aqui com a interrogação, porque esse teclado é novo. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aqui comigo. Até eu encontrar ela aqui. Esse computador não é o meu. E a gente vai ter que fazer um trato aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma interrogação para eu poder copiar ela daqui. Esse teclado ele é novo para mim e eu tô com um pouquinho de dificuldade. Mas aqui, gente, vocês vão colocar... eu vou colocar símbolo, né? Deixa eu ver uma combinação aqui do símbolo, porque aí eu posso sempre copiar ele. Que são fontes históricas. Então, você vai pular aqui, 1, 2, uma. Aqui você vai pular para você responder. Eu vou colocar aqui, né? 4 linhas. Você não vai copiar esse aqui, tá? 4 linhas. Vou colocar aqui de vermelho para que você não precise copiar, porque é só para você pular isso aí, tá? 4 linhas, ok? Bom, vamos lá? Vamos para o próximo. Vamos para a próxima pergunta. Primeira pergunta, o que são fontes históricas? Número 2. Desculpa, gente. Número 2. Não pode ser vermelha. Desculpa de novo. A gente vai junto. Tá, o que são fontes históricas? Escreva 3, o teclado. 3 fontes históricas materiais. Escreva 3 fontes históricas materiais. Você vai pular também aqui 3 linhas, tá? 3 linhas. Número 3 agora. Diferencie. Não. O que são fontes históricas, né? O que são fontes históricas e materiais. Deixa eu colocar algum símbolo, porque realmente eu não tô sabendo qual que é a combinação. Que são fontes históricas e materiais. Aqui você vai pular também 3 linhas para responder, tá? Próximo, exercício número 4. Qual a importância das fontes históricas? Fontes históricas. Qual é a importância? Qual a importância, não é importâncias não. A importância das fontes históricas. Próxima pergunta. Qual que é a importância da fonte histórica? Qual que é, gente? Já sabe, né? Com o que a gente já viu aí. Próximo. Deixa eu copiar isso aqui. Fica mais fácil. Você também vai pular aqui 4 linhas agora, porque tem que responder melhor aí. Número 5. Diferencie
fontes históricas, materiais e fontes históricas e materiais. E materiais. Não. 4 linhas também. Não, aqui você pode colocar 5 linhas, tá? Para você responder. Próximo. Exercício 6. De acordo com que estudamos, esse aqui só você vai responder depois da gente estudar lá do livro, tá? Que agora vai começar as perguntas que a gente vai precisar ir lá no livro primeiro. Mas vamos já fazer essas perguntas já que a gente tá com um caderno, tá? Aí depois você vai respondê-las. De acordo com que estudamos, vírgula, se você encontrasse uma fonte, no quintal da sua casa, uma fonte histórica, arqueológica, qual seria o seu procedimento? Por quê? Opa. Por quê? Aqui você vai pular 6 linhas, tá? 6 linhas. Essa parte que eu escrevo aqui, gente, linhas, tá? Vou até colocar no vermelho, porque você não precisa escrever. Você só vai pular essa quantidade de linha aqui, tá? Só isso. Você não precisa escrevê-las aqui não, tá? O que tá de vermelho você não precisa escrever. Você só pule a quantidade determinada aqui, tá bom? São perguntas que você vai responder aí no seu caderno posteriormente, depois que você colar esse texto aí, essas atividades. Vamos lá? Se você não estiver conseguindo me acompanhar aqui, o que você pode fazer? Você pode dar uma pausa, tá? Ó, agora número 7. Deixa eu colocar aqui porque tá no vermelho. Número 7. Investigue o passado da sua família, Pronto. Selecione fotos antigas de acontecimentos marcantes, Ponto. Registre
as suas descobertas. Aqui você vai saltar 6 linhas, tá? 6 linhas. Número 8. Número 8. O que são fatos históricos? O que são fatos históricos? Deixa eu ir lá. O que são fatos históricos, ok? Número 9. Aqui você vai pular, pode pular 4 linhas. 4 linhas. Agora a gente vai para... 4 linhas. Deixa eu colocar no vermelho, né? Porque o linhas você não copia, tá? Só é a quantidade que você vai pular de linhas para você responder suas questões. Número 9 é... pesquise. Pesquise e escreva uma evolução histórica de algum utensílio de algum objeto doméstico, de uso doméstico. De uso doméstico. Pronto. Aí aqui, como é a última, né? Você pode colar foto também nesse exercício 9. Aqui eu não vou colocar a quantidade de linha, porque não há necessidade, porque é a última questão. O que você vai fazer? Se você parou nessa página aqui, você vai congelar onde você estiver parado, né? E você vai continuar copiando todas essas questões aí até a questão 9, tá? Das fontes históricas. Agora, eu preciso que você pegue o seu livro, tá? O seu livro de história. Essas atividades aí você vai responder posteriormente, não é agora, tá? Junto com as atividades que nós vamos responder também lá no nosso livro, ok? Vamos continuar então? Bora lá? Pegue então o seu livro de história e abra na página 12 do seu livro. Bora lá? Muito bem, aí já no seu livro, na página 12. Vamos trabalhar? Então, você vai acompanhar a leitura, né? Aí no seu livro, ou você pode acompanhar aqui pela tela do celular, computador ou televisão. Não sei onde que você está assistindo essa aula, né? O importante é que você acompanhe a leitura, preste bastante atenção para que você absorva todos esses conhecimentos que é muito importante para a sua evolução escolar. Isso mesmo, já que a nossa história, o nosso conhecimento, ele é igual à história, ele é contínuo, né? Então é importante que você saiba tudinho sobre fontes e fatos históricos, que é o nosso tema de hoje. Fontes e fatos históricos. Para compreendermos o que são fontes históricas, antes de eu continuar aqui, eu preciso que você pegue um marca-texto.
Se você não tiver um marca-texto, foi pedido na nossa lista lá de materiais, tá? Que é o material que fica com o aluno. Mas se você não tiver um marca-texto, você pode utilizar um lápis de cor aí da sua preferência. Por quê? Vai acontecer de eu pedir para você grifar algumas frases, algumas palavras que são importantes aí, tá certo? Então, já escolha aí o seu lápis de cor preferido, a sua cor preferida, para que a gente comece a fazer aí também a marcação, as marcações necessárias, tá bom? Então, já deixa o seu lápis de cor aí separado e se você tiver um marca-texto, melhor ainda. Vambora lá? Então, vamos, ó. Fontes e fatos históricos. Para compreendermos o que são fontes históricas, é preciso entender o conceito de registro de uma forma mais ampla. Registro. Agora você vai começar a grifar. Registro é todo e qualquer suporte que contenha alguma informação compreensível. Você vai grifar desde registro até a palavra compreensível. As fontes históricas podem ser agrupadas em 4 categorias. Agora, já está grifado aí de vermelho, né? Documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Aí aqui a gente tem algumas fotos, né? De alguns fatos e aqui a gente tem também alguns registros de fontes históricas, né? Fonte histórica material, porque nós já sabemos sobre isso, a diferença de fonte material e fonte imaterial. E todos esses registros aqui, né? Documentos, cartas, fotografias, a gente sabe que são fontes históricas materiais. Então, vamos continuar. Os registros classificados como documentos podem ser textos de época e atuais, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, letras de músicas, literatura, manifestos, relatos de viagem, panfletos, caricaturas, fotos, programas de rádio e televisão, charts, depoimentos, objetos fotográficos, livros, filmes, vídeos, roupas, mapas, jornais, revistas, documentos oficiais, certidões, nascimento, casamento, etc., livro de atas, declarações, cartas e etc. Ok, nós temos aqui então fontes e fatos históricos. Vamos agora para a nossa página, tá muito grande, para a nossa próxima página aí, que é a nossa página 13. Então, agora eu vou ter que utilizar o meu superpoder de ficar pequena. Então, vamos lá. Podemos classificar, página 13, tá? Próxima aí. Podemos classificar como objetos arqueológicos os artefatos e utensílios que eram construídos e utilizados, ou ainda informados pelo homem em seu cotidiano, tais como equipamentos, instrumentos, roupas, talheres, telefones. As coleções são formadas por um conjunto de registros que, juntos, têm um valor histórico. Podem fazer parte das coleções registros de revistas, jornais, pinturas, gravuras, fotografias e etc. Registros que fazem parte da tradição oral são os depoimentos, os áudios, as gravações e até o conhecimento do senso comum, especialmente as informações que passam de geração em geração e que terminam por fazer parte da cultura dos indivíduos de um determinado grupo social, como os africanos. Aí aqui eu tenho registros fotográficos, aqui eu tenho um telefone antigo, né? Um dos primeiros telefones, a gente
viu muita coisa sobre, eu acho que vocês já estudaram também, muita coisa sobre fatos históricos, né, na série anterior, e vocês já têm um conhecimento sobre esses objetos antigos, né? Máquina de costura, ferro de passar roupa, tudo isso são o quê? São fontes materiais, né? São fontes históricas materiais. Roupas antigas, né? Fotografias, relatos, tudo isso são fontes históricas. Agora eu preciso que vocês mudem a página de vocês aí para a gente ler a página 14. Vamos lá para a página 14? Então vamos lá. Na página 14 nós temos aqui, vou ter que diminuir, né? Nós temos aqui na página 14 uma foto, né? E nessa foto a gente pode ver o quê? O que a gente consegue ter uma interpretação nessa foto? Nós temos aparentemente, né, um espetáculo, não é isso? É o que se parece, né? Nós temos um lugar mais alto, que seria um palco, e várias pessoas assistindo. Agora vamos ler um pouquinho sobre essa fonte histórica aí, que é uma fotografia. Portanto, as fontes históricas fornecem informações que podem ser utilizadas por pessoas que a compreendem para reconstruir e entender fatos históricos. É preciso pensar na maneira mais adequada de se guardar as fontes históricas para que não sejam depredadas ou depreciadas, de maneira que a informação possa ser mantida, preservada, arquivada, armazenada e cuidada para estar disponível para as próximas gerações. Assim, é possível compreender as diferentes necessidades e formas de armazenamento de diferentes espaços. Os museus que armazenam e arquivam objetos, as bibliotecas, os livros e documentos, para pinacotecas, as pinturas, as hemerotecas, os jornais e revistas, e as audiotecas, os áudios, discos, CDs, gravações, as videotecas, os vídeos e os filmes, as mapotecas, os mapas e etc. Aqui a gente viu que cada fonte histórica ela tem um local correto para ser armazenada, né? Então a gente viu que os museus, né, eles podem guardar essas fontes históricas que são as armas, né, que são objetos, né, maiores. Aí a gente tem aqui, a gente conseguiu ver que biblioteca, onde são guardados os registros, os livros antigos, né? A mapoteca. Mapotecas são arquivados os mapas. Então, cada fonte histórica, ela tem um local adequado para ser o quê? Armazenada, ok? Então, você compreendeu isso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a próxima página aí, que é a sua página 15. Vamos lá? Página 15 aí do seu livro, e eu vou reduzir aqui. Fatos históricos. São todos os acontecimentos que ocorrem ao longo do tempo. Esses fatos, em geral, têm importância para um determinado grupo de pessoas em determinado período de tempo. Como, por exemplo, podemos citar as comemorações familiares, como nascimentos, casamentos, formaturas. Essas comemorações são importantes para algumas pessoas, no caso, a família, mas não para a sociedade inteira. Um fato histórico que marca uma sociedade entra no chamado tempo histórico da história. Então, todos aqueles registros familiares que nós fazemos aí, igual você tem os registros históricos da sua vida, a sua linha do tempo, desde o seu nascimento até os seus dias de hoje. Então, tudo aquilo que foi acontecendo, os seus aniversários, né? Quando você deu os seus primeiros passos, as suas primeiras palavrinhas, o aniversário de 1 ano, de 2, de 3, que a mamãe faz aquelas festinhas, faz o registro fotográfico, né? Então, assim, toda a sua história, ela está sendo registrada pelos seus familiares e ela tem uma importância para a sua família e para você.
não é isso? Porque isso conta a sua história. E a sua história contada e registrada dessa forma faz com que você entenda o que você está vivendo hoje, não é isso? A história não é diferente. Todos esses registros feitos aí durante a história, ela serve para que nós possamos entender os nossos acontecimentos atuais. Como a gente pode ligar aí uma tomada, um apagador e a gente acender ou apagar uma energia. Como essa energia elétrica chegou até nós? Qual foi o processo histórico até a gente ter energia elétrica aí na nossa casa com tanta facilidade, né? Como era isso antigamente? Será que todas as pessoas tinham energia elétrica? Como que foi isso? Então todos esses fatos, né? Esses registros familiares, eles são importantes, ele conta a sua história e os fatos históricos que são relevantes para todo mundo, né? Para a coletividade. Quais são esses fatos relevantes para a coletividade que nós estamos vivendo? Eu sempre estou falando isso com vocês para que vocês prestem atenção, né? Porque nós estamos vivendo aí não só isso, tá? Claro que tem outros acontecimentos que estão aí sendo divulgados pela mídia. Eu falo isso porque a gente está tendo um foco muito grande, porque ele teve uma interferência muito grande na nossa vida, né? No nosso dia a dia, inclusive até mesmo na nossa convivência escolar, que é o coronavírus, né? O coronavírus foi um fato muito importante histórico, está sendo, né? Porque não foi finalizado ainda, né? A gente está aí no processo de vacinação e é um fato que foi muito importante, está sendo importante, porque foi um fato histórico que atingiu não só um país, né? Não só uma região, ele atingiu o planeta, vários países, e virou uma pandemia, né? O que é uma pandemia? É uma disseminação de um vírus de uma forma global, né? Então, é isso que aconteceu. Então, esse fato, ele influenciou não uma história de um país, não a história do nosso país, né? Ele está fazendo parte de uma história mundial. Então, isso é muito importante. E nós temos os nossos fatos históricos aqui no nosso país, né? Que estão acontecendo, que isso tudo vai refletir coisas aí no futuro. Esses fatos históricos que podem refletir no nosso comportamento, na nossa cultura, nos nossos costumes, na nossa culinária, na nossa economia, né? Então, tudo isso tá virando história, tudo isso é história. Então, eu quero que vocês entendam, quando eu falo muito sobre a questão do coronavírus, da Covid-19, né? Porque é um fato histórico que você vai crescer, você vai ter seus filhos, os seus netos, e você vai escutar ainda por muitos e muitos e muitos e muitos anos. As nossas próximas gerações vão estudar sobre tudo isso que nós estamos vivendo, porque isso é história, tá certo? Então, é isso, gente. Os fatos históricos relevantes, claro que os fatos históricos da sua família, da sua vida, eles são importantes para vocês, né? Para o seu núcleo familiar. Mas esses outros fatos históricos que atingem a coletividade, esses são os fatos históricos que viram o quê? Fontes históricas, tá? Que podem ser fontes históricas materiais ou fontes históricas imateriais. Hoje, com a facilidade da tecnologia, grande maioria das nossas fontes, né? Elas são fontes materiais, porque hoje nós temos uma facilidade muito grande de fazer esses registros através de documentos, né? Registrados em cartórios ou documentos de gaveta, através da escrita. Hoje, antigamente as pessoas, eram poucas as pessoas que sabiam ler, escrever, né? Hoje não, hoje grande maioria das pessoas são alfabetizadas, sabem ler, escrever. Então, esses registros, eles quase que todos são registros materiais, né? Então, são registros que vão servir aí
como fontes históricas para as nossas próximas gerações e entender, né, o que eles estão vivendo naquele momento aí no futuro, tá? É muito bacana quando, eu não sei se você já assistiu algum desenho, né, que fala um pouquinho sobre a cápsula do tempo. Você já assistiu? Tem um desenho da Peppa Pig que eles falam muito sobre isso, né? É uma atividade escolar. A gente pode até fazer isso também lá na nossa escola. E eu acho que é um momento até muito oportuno, né? A gente fazer isso. Só que a gente não precisa fazer uma cápsula, né? A gente pode fazer isso de acordo com o momento que nós estamos vivendo, através de depoimentos gravados, né? Através de vídeos, né? E a gente pode colocar esses depoimentos em um pendrive, né? Desculpa. Pegar esse pendrive e colocar dentro de uma caixinha, fechar ela e abrir daqui uns, vamos supor, uns 20 anos, né? Talvez, será que a gente ainda vai conseguir abrir um pendrive? Eu não sei como é que vai ser a tecnologia, né? Ou a gente pode arquivar isso numa nuvem, né? Mas esse registro é muito importante para que a gente consiga ver o que mudou. Ok, agora nós temos uma curiosidade aqui. Quem inventou o garfo e a faca? Olha que bacana. Eu amo essas curiosidades, é muito interessante. Porque aí a gente começa a entender, né, como chegou isso até a gente, né? Pensa, porque quando eu não sei se você pensa sobre isso, mas toda vez que a gente pega um objeto, que a gente pega um controle remoto para ligar uma televisão, que a gente entra no carro e dá uma partida, você pensou o processo histórico até você conseguir fazer isso? Como foi isso? Quantos anos, né, que isso demorou para que isso chegasse até você? Essa tecnologia, essa evolução, né? É tão importante a história, né, gente? História, eu sou apaixonada por história, eu acho que história é uma coisa muito bacana. Eu acho que todo estudo é válido, né, gente? É tudo que a gente estuda é muito importante. E história principalmente para a gente entender o nosso mundo. E olha essa curiosidade aqui. Curiosidade, quem inventou o garfo e a faca? O garfo não tem um inventor conhecido. Usado para servir a comida no prato, as pessoas comiam com as mãos desde o ano 600 a.C. Ele possuía apenas 2 dentes. As pessoas só começaram a usá-lo para comer depois da Revolução Francesa, por volta de 1799. Olha que demora. Antes foram 600 a.C. Depois foi 1799 anos. Olha tanto que demorou para que a evolução desse garfo e a faca que você utiliza aí. A faca teria surgido há mais de 1,5 milhões de anos, inventada pelo homem pré-histórico. Era feita de pedra e também funcionava como arma. Só por volta de 1630 é que a faca passou a ser reservada exclusivamente para as refeições, assim como fazemos hoje. Olha que bacana! Muito interessante, não é? Então, olha esse processo. Lá na pré-história, o homem das cavernas já começou a inventar a faca, né? Que era também usada como instrumento de caça, né? E daí em diante se passaram 1,5 milhão de anos para chegar esse garfo e essa faca bonitinho aí na sua mesa. Olha só, demorou, né? Pois é, isso é história. Vamos lá, então. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as atividades da página 16, 17, né? E nós vamos fazer juntos ou juntas. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o tempo. Não, eu acho que agora não vai dar tempo. Vai ser só para fazer as atividades mesmo, porque você ainda tem que responder aquelas atividades do caderno. Então, vamos lá, gente? A partir disso tudo que nós aprendemos, nós vamos agora responder as atividades da página 16. E nós vamos fazer isso juntos. Vamos lá? Então tá, página 16 aí do seu livro. Vamos falar um pouquinho sobre fontes e fatos históricos aí, agora em forma de atividades.
Número 1, responda. Fontes históricas são importantes meios de obter informações. Sejamos nós profissionais ou não. De que maneira essas fontes ajudam quem não é pesquisador? Como que essas fontes elas ajudam quem não é pesquisador, quem não é historiador, né? Como que elas nos ajudam aí, né? Elas servem pra gente como que? Igual essa história do garfo da faca né? Vamos lá? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, que as fontes, né, os documentos, eles servem para guiar as nossas pesquisas, para que a gente possa entender mais sobre a nossa história social, sobre a nossa comunidade, sobre os nossos costumes, sobre tudo isso que a gente vive hoje, como a gente chegou até isso, né? Igual, hoje nós temos um ritual que é o casamento, né? Como que é o casamento? O casamento religioso é a mulher veste de noiva, o homem veste de noivo, toca uma música, acontece geralmente em uma igreja, a igreja está enfeitada, decorada, né? Isso é o quê? É um ritual. Mas como isso aconteceu? Como isso surgiu? Isso é o quê? É uma história. Então, para você entender o seu comportamento nos dias de hoje, por que você faz isso? Porque uma pessoa quando falece, quando morre, ela é colocada dentro de um caixão e ela é enterrada em uma vala. Por que que isso acontece? Né? O que que levou a esse costume de fazer isso dessa forma? Entende? Então, gente, os fatos históricos, eles são importantes para a gente entender os nossos costumes, né? Tudo da nossa vida atual. Então, é por isso que é importante, mesmo você não sendo historiador, você entender os fatos históricos. Então, é isso que eu quero que você responda aí, né? As fontes históricas, elas são importantes para que nós possamos entender, né, os nossos costumes, os nossos hábitos e a nossa forma de agir. Entendeu? Vamos lá para a letra B? Eu não vou dar a resposta de graça, você que vai fazer a sua resposta, tá? Você vai compor aí a sua resposta depois, tá? Da dica que eu te dei, ok? Então, você entendeu? Então, vamos lá para a letra B? Letra B. A que tipo de fontes históricas? Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa letra B de bola. A que tipo de fontes históricas você recorreria caso quisesse escrever sobre a história da sua cidade? Se você quer escrever um pouquinho sobre a história da sua cidade, quais são as fontes históricas que você buscaria para você fazer uma pesquisa sobre a sua cidade? Na verdade, eu acho que eu vou passar um trabalho sobre isso. Ah, muito bacana! Então tá. Eu vou passar um trabalho sobre. Você vai fazer uma pesquisa da sua cidade, utilizando todo esse processo evolutivo dela, desde o nascimento até os dias atuais. Olha que bacana! Vamos fazer isso? Então tá, eu vou passar aqui no WhatsApp essa pesquisa e você vai fazer esse trabalho no seu caderno e aí a gente vai poder pontuar, vai valer um ponto. Tá? Esse trabalho. Ah, um ponto é pouco. Um ponto não é pouco, hein? Um ponto, a gente vai colocando um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá, e depois você vai ver que isso vai dar um resultado positivo aí na sua nota. Então, vamos lá. O que você vai utilizar como fonte histórica, né? Se você quiser escrever sobre a sua cidade, nesse trabalho que a gente vai fazer. O que você vai pesquisar? Primeiro, a gente tem uma fonte de pesquisa muito bacana que chama internet. Por isso que a gente tem que usar a internet ao nosso favor. A gente vai lá no Google e vai digitar lá cidade de Goiânia, né? Atualidades não, a gente pode digitar lá desenvolvimento da cidade de Goiânia.
né? Ou evolução histórica da cidade de Goiânia. E aí vai aparecer várias fotografias, vários relatos, vários depoimentos, vários registros. Você não vai precisar nem sair de casa para fazer esse trabalho. Por quê? Porque outras pessoas já fizeram isso, né? Outras pessoas já fizeram registros, né, que a gente já estudou aqui o que é um registro, né, e já colocou tudo isso disponível para você aqui na internet, né? Então, o que você vai fazer? Você vai buscar todas essas fontes históricas e todos os fatos que aconteceram durante esse período, né, que resultou nessa Goiânia que a gente vive aí, né? Então, quando é que foi construídas as praças, as principais praças, né? Como era o centro de Goiânia antigamente, como é atualmente, colocar fotos. Então, eu quero um trabalho bem bacana, tá? Então, eu vou até escrever aqui que a gente vai, não estava programado isso para nossa aula, mas foi uma coisa que eu acho bacana que a gente pode, então é trabalho, eu vou colocar lá, tá? Na nossa sala virtual, aqui, né, na nossa sala virtual, trabalho sobre a evolução histórica da nossa cidade. Histórica da nossa cidade. Esse vai ser o nosso trabalho, tá? Da nossa cidade. Aí você vai colocar registros de fontes históricas, de fontes e fatos históricas, e fatos históricos. Então, esse vai ser o nosso primeiro trabalho, tá bom? De história, certo? Então, vamos lá. Próximo aí. Então, o que você vai para responder a letra B, né? Que tipos de fontes históricas você recorreria caso quisesse escrever sobre a história da sua cidade? Quais são? Fotografias, né? Que mais? Depoimentos de pessoas antigas, jornais antigos, revistas. Então, tudo isso vai servir para você de quê? De fonte histórica, tá? Todos esses registros. Então, é o que você vai escrever aí na letra B. Número 2, você vai observar e classificar os diferentes tipos de registros apresentando, escrevendo D, se for documento, O, se for um objeto arqueológico, C, se for coleção, T, se for uma tradição oral. Ok, tudo bem. Então, se for documento, D, objeto histórico, O, C, coleção, T, tradição, certo? Então, nós temos aqui primeiro o quê? Nós temos jornais. Jornais, ele é considerado o quê? D de documentos. Muito bem. E aqui? Aqui a gente está tendo o quê? Uma entrevista oral. Então, se é oral, isso vai ser o quê? Tradição oral, não é? É uma entrevista, então isso vai ser o quê? Uma tradição oral. Próximo, a gente tem aqui uma certidão. Certidão é o quê, gente? É um documento. Então, eu vou colocar a letra D de documento. E aqui? Aqui eu tenho um quê? Um crânio, né? Não sei se esse crânio é antigo ou se é um crânio atual. Aqui a gente não fala. Mas se é um crânio, a gente sabe que é um objeto arqueológico. Não é isso? Então, a gente coloca a letra O. Próximo, a gente tem uma fotografia. É uma fotografia? Não, é um quadro. Pode ser um quadro ou uma fotografia. Mas por ser antigo, a gente tá vendo que as pessoas estão vestidas com roupas bem antigas, né? Não pode ser fotografia, porque eu acho que nessa época ainda não tinha máquina fotográfica, tá? Então, a gente vai colocar isso aí como uma coleção, tá bom? Um registro familiar. As famílias antigamente, elas faziam muito isso, né? Elas se reuniam e pousavam para o artista e ele fazia uma pintura da família. É como se fosse um registro daquela família. E isso acaba sendo um registro histórico, por quê? Porque essas pinturas, elas relatavam igual, olha, quando a gente olha essa pintura, a gente consegue identificar a forma que eles se vestiam, como eram as mulheres, né? A forma que as crianças se vestiam antigamente. Então, isso tudo, né, serve como o quê? Como fonte histórica, entende? Então, aí, letra C, coleção, né?
E a próxima aí é o que? São talheres, talheres antigos, né? Se são talheres, isso aí vai ser o que, gente? Vai ser letra O, né? Que eu acho que seria o quê? Um objeto arqueológico. São objetos que os arqueólogos, né, através de pesquisas, através de buscas, né, em alguns locais que eles vão fazendo lá escavações, né, para descobrir, né, algumas coisas históricas, né, que ali traz. Ali aparece de tudo, né, dependendo do que tiver, se for um barco, se for uma, sei lá, qualquer coisa, uma casa antiga. E ali, através das escavações, com muito cuidado, né, com muita técnica, porque os arqueólogos, eles estudam para isso, eles vão retirando objetos antigos, né, que através desses objetos a gente consegue entender um pouco sobre a história daquele povo que vivia naquela época, né? Então tá, então a gente já fez aí a página 16. Opa, agora essa aí é a página 17. E a gente encerra a nossa aula de hoje. Trabalho. O que vocês têm hoje? Vocês têm que responder essas atividades do livro. Eu já expliquei tudo como é que vocês vão fazer. Então, vocês vão ter que responder essas duas páginas do livro aí, a página 16 e a página 17. E vocês vão ter que responder aquelas questões lá no caderno que eu passei, que foram 9 questões, né? Você vai respondê-las, colar, né, aquelas folhas lá no seu caderno, copiar as questões, respondê-las e fazer o nosso trabalho, que é o quê? Você vai fazer um trabalho sobre a nossa cidade, a evolução histórica da nossa cidade desde o seu nascimento até os dias atuais, certo? Esse trabalho, ele tem que conter pelo menos aí por cima, né, umas 10 folhas, né, eu acho, porque você vai colocar fotografia, você vai colocar vários registros aí nesse trabalho. Então, vamos fazer pelo menos de 10? Vamos tentar fazer? Vamos fazer um trabalho bem caprichado? Então, assim, o seu trabalho tem que ter capa. Tem que ter capa. Na capa, você vai colocar o quê? O tema do seu trabalho, né? Então, você vai colocar lá em cima o nome da escola, o seu nome, o tema do seu trabalho. E aí, você faz o seu trabalho aí. Vamos fazer um trabalho bem bacana? Vamos lá? Então, eu quero que você capriche aí no seu trabalho. Data da entrega. A gente está começando a semana agora, né? Segunda-feira. Você vai entregar na outra segunda-feira, tá bom? Na próxima segunda-feira. Vamos ver que dia que vai ser? Próxima segunda-feira, ó. Aqui, segunda-feira, dia 22, você vai entregar no dia 1º de março. 1º de março vai ser a data da entrega. Tá? Vou anotar aqui também, para eu não me perder, porque eu vou fazer agora o card, ó, entrega dia 1º de março. Vocês vão entregar para a professora Samara, ok? Bem bonito esse trabalho, tá? Vamos fazer um trabalho bem bacana. Esse trabalho vai para o seu portfólio. Beijo grande, gente. Até amanhã. Não, até amanhã não. Amanhã vocês estão aula presencial, terça-feira até quarta-feira. Quarta-feira com a nossa aula de geografia. Certo? Tchau, gente. Até mais.